Boa tarde, meu nome é Juiz Graff. Hoje eu estarei cuidando do calendário de primeiras aparições. Ao final da audiência, ao final da audiência do primeiro caso, o tribunal fará um intervalo e lembrará a todos aqueles que estão programados o calendário de primeira audiência para fazerem login novamente em 15 minutos após o tribunal ter feito o intervalo. Com uma observação geral, nenhum uso eletrônico é permitido, a menos que seja pré-aprovado. Quaisquer interrupções serão removidas para a prisão. Estamos prontos para prosseguir? Sim, meritíssimo. Chamando o caso 251-403-576, Estado de Utah, contra Taylor James Robson. Você poderia dizer seu nome? Taylor James Robson. Obrigado por estar aqui, Sr. Robson. Eu sou o juiz Graff. Sr. Score? Boa tarde, meritíssimo. Bem, você provavelmente já sabe da minha presença ou do motivo pelo qual estou aqui, mas se não, não vou aparecer, não sou advogado neste caso. Estou trabalhando com o condado para designar um conselho, mas precisamos que você permita a nomeação de um conselheiro. Obrigado, Sr. Score. Bem, tudo bem. Quero analisar as qualificações para a indigência, mas essa é minha intenção. Sr. Score, muito bem. E agradeço por estar aqui. Então, Sr. Robson, você tem direito a advogado. Se você não puder pagar o tribunal pode nomear um advogado para representá-lo. Analisei sua declaração de situação financeira e constatei que o senhor é indigente. Estou nomeando provisoriamente um advogado qualificado pela regra 8 para representá-lo em seu caso. Sr. Robson, juntamente com a apresentação do requerimento de comparecimento do advogado. Os advogados designados devem apresentar declarações ao tribunal descrevendo suas qualificações de acordo com a regra 8 e a regra 8. Desculpe, de acordo com a regra 8b e a 8c para nomeação de conselho em um caso em que a morte pode ser uma opção de sentença. Gostaria que essas declarações fossem protocoladas antes da próxima audiência, marcada para 29 de setembro às 10 horas da manhã. Sr. Robson, também desejo informá-lo sobre seus direitos contra a autoincriminação. Qualquer coisa que o senhor disser no tribunal hoje poderá ser usado contra si. E queremos proteger seus direitos constitucionais. Sr. Robson, neste momento o senhor permanecerá sob custódia sem direito à fiança. Sr. Score, há algum outro ponto que o senhor gostaria de abordar? Não. Muito obrigado, meritíssimo. Passando para o Estado. Sim, meritíssimo. Shari Grunader. Pelo Estado. Também estou acompanhado e eles estão listados como participantes. Brian McBride, Lauren Hunt, David Stottel e Chris Ballard. Somos a equipe de julgamento deste caso. Tenho alguns pontos que gostaria de abordar com a Vossa Excelência. Entramos com uma ordem de proteção pré-julgamento em nome de Erica Kirk. Solicitamos que o tribunal analise isso. Deve estar na sua fila, meritíssimo. E pedimos que assine. Obrigada. Analisei a ordem de proteção pré-julgamento e vou conceder a emissão desta ordem de proteção pré-julgamento em favor de Erica Kirk. Há algum outro assunto que precisamos abordar hoje?
advogados. Só para informação do tribunal, nós protocolamos recentemente, nos últimos minutos, um aviso de intenção de buscar a pena de morte, que foi apresentado pelo promotor do condado de Utah, Jeff Gray. Portanto, isso deve constar no processo do tribunal. Por fim, gostaria apenas de informar ao tribunal e, neste momento, ao Sr. Robson, que estamos prontos para reunir toda a documentação de descoberta neste caso e entregá-las à defesa o mais rápido possível. A regra 16 exige que forneçamos o que utilizamos para fundamentar a denúncia e apresentar essas acusações dentro de 5 dias após a solicitação. Portanto, isso estará pronto para ser entregue à defesa o mais rápido possível. Obrigado, Sr. Grunader, Sr. Robson. E o que eu também quero é que você tenha o direito de ter as acusações das quais você é acusado lidas. E eu desejo lê-las neste momento. Obrigada. Senhor Robson, para a primeira acusação, homicídio qualificado, um crime capital em violação ao Código de Utah, anotado 76-5-202, no qual, em 10 de setembro de 2025, no Condado de Utah, o réu Taylor James Robson, intencionalmente ou conscientemente, causou a morte de Charlie Kirk sobre as seguintes circunstâncias. O réu conscientemente criou um grande risco de morte para outra pessoa, além de Charlie Kirk e do próprio réu. Aviso de que a condenação por esse crime pode acarretar pena de morte ou, de acordo com o Código de Utah, 76-3-207.7, uma pena obrigatória de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, ou uma pena indeterminada de, no mínimo, 25 anos, podendo chegar à prisão perpétua. Agravante por direcionamento da vítima em violação ao código anotado de Utah 76-3-203.14. Parágrafo 2. Taylor James Robson selecionou Charles Kirk intencionalmente devido à crença ou percepção de Taylor James Robson em relação à expressão política de Charlie Kirk. Aviso: se o julgador concluir, além de qualquer dúvida razoável, que o agravante de direcionamento da vítima se aplica, o juiz sentenciante ou o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional deverá considerar a escolha da vítima pelo réu como um fator agravante, ofensa violenta cometida na presença de uma criança como fator agravante. O juiz sentenciante ou o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional deverá considerar esse fato como um fator agravante em suas deliberações que o réu cometeu um crime violento na presença de uma criança. Acusação 2. Disparo criminoso de arma de fogo com resultado de lesão corporal grave. Um crime de primeiro grau em violação ao Código de Utah anotado 76-11-210, subseções 2 e 3C, em que, em 10 de setembro de 2025, no Condado de Utah, o réu Taylor James Robson disparou uma arma de fogo na direção de Charlie Kirk, sabendo ou tendo motivos para acreditar que Charlie Kirk poderia ser colocado em perigo pelo disparo da arma de fogo, e que o ato causou lesão corporal grave a Charlie Kirk,
vítima visando aprimoramento em violação ao Código de Utah anotado 76-3-203.14, subseção 2. Taylor James Robinson selecionou intencionalmente Charlie Kirk devido à crença ou percepção de Taylor James Robinson em relação à expressão política de Charlie Kirk. Aviso: se o juiz de fato concluir, além de qualquer dúvida razoável, que a agravante de direcionamento da vítima se aplica, o juiz sentenciante ou o Conselho de Perdões e Liberdade Condicional deverá considerar a escolha da vítima pelo réu como um fator agravante. Fator agravante de crime violento cometido na presença de uma criança. O juiz sentenciante ou o Conselho de Perdões de Liberdade Condicional deverá considerar um fator agravante em suas deliberações. O fato de o réu ter cometido crime violento na presença de uma criança. Acusação 3. Obstrução da justiça, crime de segundo grau em violação do Código de Utah anotado 76-8-306-2, na qual em 10 de setembro de 2025 no condado de Utah, o réu Taylor James Robinson, com a intenção de dificultar, atrasar ou impedir a investigação, prisão, acusação, condenação ou qualquer procedimento relacionado a qualquer pessoa em relação à conduta que constitua infração penal. Ocultou ou removeu a arma de fogo usada para atirar em Charlie Kirk, sendo que a conduta que constituiu a infração seria um crime capital ou um crime de primeiro grau. Acusação 4. Obstrução da justiça. Um crime de segundo grau em violação ao Código de Utah 76-8-306, sub 2, em que, por volta de 11 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu Taylor James Robinson, com a intenção de dificultar, atrasar ou impedir a investigação, prisão, acusação, condenação ou punição de qualquer pessoa em relação a uma conduta que constitui uma infração penal. Destruiu, ocultou ou removeu as roupas que usava durante o tiroteio. Sendo que a conduta que constituiu a infração seria um crime capital ou um crime de primeiro grau. Acusação 5. Manipulação de testemunha. Um crime de terceiro em violação ao Código de Utah anotado 76-8-508. Nesse sentido, por volta de 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu Taylor James Robinson acreditava que um processo ou investigação oficial estava em andamento, prestes a ser iniciado ou pretendia impedir o processo ou investigação oficial e tentou induzir ou de outra forma levar seu colega de quarto ao omitir testemunho. Informação: um documento ou um item a saber, orientando seu colega de quarto a apagar mensagem de texto incriminatórias. Acusação 6. Manipulação de testemunha. Um crime de terceiro grau em violação ao Código de Utah, anotado 76-8-508. Por volta de 11 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu Taylor James Robinson acreditava que um processo ou investigação oficial estava em andamento ou prestes a ser iniciado ou pretendia impedir um processo ou investigação oficial e tentou induzir ou de outra forma fazer com que seu colega de quarto ocultasse depoimento ou informação a saber, orientando seu colega de quarto a permanecer em silêncio caso a polícia o interrogasse. Acusação 7. Crime violento cometido na presença de uma criança, um delito de classe A em violação do Código de Utah, anotado
76-3-203.10, sub 2 e 76-3-203.14, sub 38, inciso 2, em que por volta de 10 de setembro de 2025, do condado de Utah, o réu Taylor James Robinson cometeu homicídio doloso na presença física de uma criança menor de 14 anos de idade, sabendo que uma criança estava presente e que poderia ter visto ou ouvido a prática do homicídio doloso. Agravante por direcionamento à vítima em violação ao Código de Utah, anotado 76-3-203.14, sub 2. Taylor James Robinson selecionou intencionalmente Charlie Kirk devido à crença ou percepção de Taylor James Robinson em relação à expressão política de Charlie Kirk. Isso conclui a leitura da denúncia. Senhor Robinson, esse caso está marcado para 29 de setembro de 2025, às 10 horas da manhã. Será uma audiência de renúncia e eu serei o juiz designado para este caso. Senhor Robinson, convido-o a se juntar a nós neste horário. Há mais alguma coisa, senhor Score? Não, meritíssimo. Teremos um conselho nomeado até lá. Obrigado. Grunander, o senhor gostaria de mais alguma coisa? Um item só para esclarecer, meritíssimo. A audiência do dia 29 será presencial ou via WebEx? Obrigado. Essa é uma ótima pergunta. Será via WebEx? Ok, obrigado, juiz. Tudo bem. Quero agradecer a presença de todas as partes por estarem aqui.